Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar trabalhando com o princípio da valorização e vamos começar deixando essa pergunta no ar. Quem que você valoriza? Só para a gente se situar ou relembrar, nós estamos trabalhando o primeiro pilar da nossa metodologia, que é composto por 10 princípios, estão todos listados aqui, e o princípio da valorização é o quarto entre os 10 que compõem esse nosso primeiro pilar. O princípio da valorização diz que não somos todos iguais. Cada um tem um papel diferente. E a pergunta é, então, nesses papéis diferentes que os outros têm, na comparação com a gente, quem são as pessoas que nós vamos valorizar? E vamos começar com algumas reflexões para depois a gente passar por algumas questões práticas. A nossa primeira reflexão hoje é do filósofo Leandro Carnal, filósofo contemporâneo, que diz que o verdadeiro amor é o amor da diferença, é o amor ao diferente. O amor do igual, diz ele, é um amor narcísico. Isto é quase um amor como se fosse da gente assim, auto-amar. É muito fácil a gente se reconhecer em pessoas que são parecidas com a gente e ficar restrito na concessão do nosso amor nesse grupo de iguais. De fato é o que popularmente se chama hoje de bolha nas redes sociais, onde seus integrantes são todos iguais. O que diz o Karnal, né, que o verdadeiro amor, aquele que realmente transcende esse aspecto, então, é sermos capazes de amarmos os diferentes. Essa é uma questão que os pensadores vêm trabalhando de longa data, muito antes das redes sociais. Tem aqui, para comprovar, um filósofo do século XIX, da Suíça, o Henri Frédéric Amiel, que diz que a bondade é o princípio do tato e o respeito pelos outros é a primeira condição para saber viver. O respeito pelos outros. Talvez não precise amar os diferentes, mas temos que respeitá-los e tratar eles pelo princípio do tato. O Chaplin, né, ator que nós já citamos muitas vezes, diz que não se mede o valor de um ser humano pelas suas roupas ou pelos bens que possui. Isto é, pelos bens materiais. O verdadeiro valor do ser humano é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Então essa outra característica é para a gente pensar em quem que nós devemos valorizar. O Dale Carnegie, outro autor que já citamos diversas vezes, diz que quando a gente elogia alguém, isso deve ser feito de forma honesta e sincera. Tem pessoas que fazem os elogios por conveniência, para adular alguém. Nesse caso, não estão sendo nem honestos, nem sinceros. Outro autor que já apareceu diversas vezes, o Jim Rohn, um dos primeiros a trabalhar no que hoje se chama de coach, diz que um dos melhores presentes que você pode dar para qualquer pessoa é a sua atenção. Quando a gente se encontra com outras pessoas, sermos capazes de dar a atenção ao outro, é uma das melhores coisas que a gente pode oferecer. Quem participa de um grupo de apoio aqui como o nosso sabe muito bem o quanto que isso é bom. A jornalista americana Maureen Dowd diz que se a gente aceitar
menos do que merece, isto é, se a gente não estiver aberto a receber aquilo que nos merecemos, então nós vamos ganhar ainda menos do que aquilo que já aceitamos. Isto é, estamos num jogo, né, ou num conjunto aí de pessoas que interagem, né, se dando umas às outras, né? E algumas pessoas, por motivos internos, acreditam que não merecem aquilo que recebem. E se a gente tiver essa crença, diz ela, então, a tendência é que a gente receba cada vez menos. Outra reflexão tem já perto de 200 anos, do professor alemão, ou prussiano na época, né? O segredo para viver em paz com todos consiste na arte de compreender cada um segundo a sua individualidade. Isto é, temos que aceitar que os outros são diferentes e temos que compreender cada um que nos relacionamos na sua característica individual. Todos esses pensamentos, então, servem para a gente começar a responder essa pergunta, né? Valorizarmos o que ou a quem, né? De fato, nós estamos falando sempre em valorizar pessoas, né? Pessoas que a gente interage através dos nossos relacionamentos, que pode ser com membros da nossa família direta, nossos pais, nossos filhos, cônjuges, pode ser no ambiente de trabalho, nossos colegas, nosso patrão, se a gente for o patrão, os nossos empregados, nossos clientes, os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de futebol, nossos copartidários, né, se a gente tiver envolvimento político e assim por diante. E nós temos que escolher nesse universo aí, a partir da constatação de que não há pessoas melhores nem piores, né? Nós já tratamos disso no segundo princípio da humanização, mas temos que lembrar aqui que somos todos diferentes. E nesse processo, então, de nos relacionarmos com as outras pessoas, né, a gente acaba sempre tendo essa base, né, que nós vimos no pilar da disciplina, sobre a divisão, né, das nossas diversas áreas da vida, né, que nós chamamos de círculos sociais. Quem não lembra, recomendo os vídeos, né, que estão classificados no pilar da disciplina. Então, em cada um desses ambientes onde a gente se desempenha, né, nós precisamos ter claro quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Precisamos saber analisar, né, se tem alguma inversão de papéis em curso. Às vezes encontramos pessoas que são manipuladoras e levam a gente a inverter aquilo que é o correto. Isso pode acontecer numa relação de pais e filhos, de cônjuge, de chefe e subordinado, pode acontecer em muitos desses ambientes. Outra questão para a gente pensar é como lidar com aquilo que nós percebemos que pode ser melhorado. A gente tem naturalmente, né, uma tendência a querer ficar numa zona de conforto e a gente deveria, na verdade, em vez de buscar justificativas, né, para aquela coisa que é passível de melhoria, usar isso como lição ou como inspiração para a gente construir objetivos pessoais. Nem sempre é fácil, eventualmente nós podemos estar enfrentando dificuldades sérias para as quais a gente não tem energia suficiente no momento. Então nós podemos simplesmente listar isso como objetivo e dizer, olha, agora eu não posso, mas eu posso começar isso assim que eu tiver energia suficiente.
outra questão para se pensar é a diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Nós vamos sempre encontrar no meio desses grupos pessoas que confundem as duas coisas, né? Que acham que para ter autoridade precisam ser autoritárias. Isso vale em termos gerais e principalmente aplicado a gente, né? Se a gente for pensar na família, né? Nós temos aqui várias questões também para a gente pensar, né? Na verdade, não é só a gente individualmente, mas cada um dos membros da família deveria ter as mesmas questões que a gente acabou de relacionar. E aí que acontece que às vezes a gente vive numa família onde tem pessoas que não têm isso. E aí nós precisamos decidir o que que a gente faz. Se a gente se esforça para que eles entendam isso ou se a gente simplesmente deixa para lá, né? Se acontecerem comportamentos irresponsáveis, né? Quem vai arcar com as consequências? Né? E a questão mais comum, né, que nós temos que enfrentar, que é a frase que está entre aspas no final, é para lembrar que é muito comum nas famílias a gente encontrar sempre algum indivíduo que genericamente pode ser chamado de manipulador, né, que coloca questões que em palavras, né, que acabam forçando a gente a assumir posturas que a gente não gostaria ou que a gente acha errados, mas acaba fazendo por algum motivo, em função dessa colocação, né? Então, a frase diz assim: se as palavras te controlam, isto significa que todos podem te controlar, né? A gente precisa ter maturidade e capacidade de analisar. É claro que nós temos que ouvir os outros, mas não podemos deixar nos manipular. Temos que concluir por nós mesmos o que é melhor para a gente. E quando a gente parte para círculos sociais mais amplos, né, a gente, na verdade, acaba encontrando esse mesmo problema de uma forma cada vez mais ampla, né? Quando a gente encontra no ambiente de trabalho, ou no time de futebol, ou numa roda de amigos que a gente frequente, pessoas que não cumprem seus papéis adequadamente, pode ser muito difícil, né, a gente decidir o que fazer a respeito, né? Às vezes é possível a gente tomar alguma iniciativa que faça com que o número de pessoas afetadas por essas dificuldades diminua no futuro, mas precisamos de muito mais habilidade, né? O que popularmente se chama de ser firme, mas ser diplomático. Senão a gente acaba tendo outras dificuldades. Para quem não lembra de todos os círculos sociais que nós já detalhamos no Pilar da Disciplina, eles estão listados aqui, né? Desde o eu sozinho até o mundo virtual, onde nós podemos eventualmente, como é o caso aí de pessoas que são muito ativas nas redes sociais, né, atingir dezenas, centenas de milhares ou milhões de pessoas que se consideram nossos amigos virtuais. O ponto-chave nesse processo aqui, então, para escolher onde que nós vamos depositar a nossa valorização, é a gente fazer uma análise criteriosa de cada um desses ambientes, né, de cada um desses círculos sociais. Então, a primeira questão que a gente precisa refletir é quanto tempo nós dedicamos a cada um deles. Essa é uma escolha que nós temos, né? Nossa agenda tem um número limitado de horas, né? Se a gente considerar 24 horas por dia, 30 dias, são 720 horas no mês. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, 22 dias, isso dá mais ou menos 20% desse total. Mas tem gente que trabalha 20 horas por dia durante 6 dias na semana, e aí isso vai dar quase 80% do tempo total.
São escolhas que nós, às vezes, nos vemos forçados, mas que às vezes a gente faz sem pensar. Então é importante refletir, né? Quanto tempo você quer dedicar, né? Se o tempo que você está dedicando ele é de qualidade ou não, né? Isto é, o grau de satisfação que você tem nesse ambiente, né? Porque tem ambientes que a gente participa de forma voluntária, por exemplo, e se a gente não estiver satisfeito, eventualmente nós podemos até substituir esse ambiente. A partir dessa análise, então, é que nós temos aí uma estratégia, né, para que a gente possa criar para a gente mesmo objetivos de mudança, né, fazer acontecer para que naqueles ambientes onde o nível de harmonia não é satisfatório, nós possamos, então, melhorar a nossa vida.